Aproximadamente 80% dos oceanos do mundo ainda não foram mapeados e também não foram observados e ainda estão inexplorados. Começando o vídeo rimando aqui, né? Então, muito provavelmente, se você afundar o seu navio no mar, você vai afundar numa área que o ser humano nunca explorou. E não sei se você sabe aí, mas o tempo todo vários barcos e pessoas desaparecem aí no oceano. E também aviões, que desaparecem com vários passageiros aí e já era. Então hoje eu, Eliezer Timignacki e o Alex vamos contar uma história de um cara que passou por uma situação inusitada de afundar aí no oceano, só que ele sobreviveu. O nome desse cara é Harrison Ejekta Okene. Ele é um homem nigeriano que em 2013 estava trabalhando num emprego aí comum como cozinheiro a bordo de um navio rebocador. Ele estava a 32 quilômetros da costa da Nigéria e a nossa história começa no dia 26 de maio daquele ano, enquanto os tripulantes trabalhavam na estabilização de um navio petroleiro da Chevron. Uma grande onda rompeu a corda e virou o navio. E esse navio, obviamente, começou a afundar rapidamente. E a tripulação de 12 pessoas a bordo entrou em completo desespero, porque a maioria da galera estava trancada nas suas cabines para se defender de ataques piratas. E sim, você está trancado numa cabine para se defender de ataques piratas, funciona bem, mas não funciona bem se o seu navio foi virado aí por causa de uma tempestade, por causa de uma onda grande. Porque a cabine tem janela, então a água vai estar entrando pela janela e você não vai conseguir sair pela janela. Aí você vai morrer afogado. E foi isso que aconteceu com muitas das pessoas que estavam nas cabines. Mas como eu falei, todos estavam trancados na sua cabine, exceto pelo nosso amigo Okene, que tinha saído da sua cabine durante a noite para dar uma mijada no banheiro, só de cuequinha. E o Okene, ele ainda foi empurrado do banheiro que ele tava para outro banheiro. Só que a sorte dele é que nesse outro banheiro ele conseguiu se segurar acima da água, para ele não morrer afogado. E também tinha um ar que ficou preso dentro do barco, então ali ele conseguia ter um pouquinho de ar ali para conseguir segurar um tempo ali e também não conseguir morrer afogado. O cara foi muito sortudo já. Então o barco começou a cair e atingiu o fundo do oceano 30 metros ali abaixo da superfície. Só para você ter uma noção, isso é igual a um prédio de 8 andares. Tava muito frio no banheiro que o Okene estava, então ele tinha que pensar se ele ia continuar ficando lá ou tinha que sair, mas se ficar lá tava muito... Não dava para ficar lá porque o frio ia matar ele e o ar tava acabando, então ele tinha que conseguir oxigênio. Ele criou a coragem de finalmente sair daquele banheiro na escuridão do barco, usando só as mãos para sentir o caminho que ele estava indo, e nessa aí ele conseguiu um feito inacreditável. Ele encontrou na cagada uma bolsa de ar ali no barco. Eu não encontro nem nota de 10 reais no chão. Oh, a parada mais preciosa que eu já encontrei foi uma nota de 20 reais, cara. 20 reais é muito dinheiro pra achar no chão, cara. É muito dinheiro pra achar no chão, cara. O cara que encontrou o ar, mano, encontrou a salvação da vida dele. Então, a partir desse momento, vamos entrar aí nas 60 horas de terror do Okene. Quase peladão, sem comida, sem água doce e com pouco ar, num frio sinistro a 30 metros de profundidade da superfície e em uma sala úmida e fria, com cada vez menos oxigênio, as suas chances de sobrevivência eram extremamente baixas. A bolsa de ar que ele encontrou tinha uma altura aí de 1,20 m e 6 metros cúbicos de volume, ou seja, era muito pequena. E só para você ter uma noção, durante essas 60 horas aí, ele podia ter morrido de vários fatores: hipotermia, afogamento, o tubarão no mar, sede, frio é hipotermia, né? Mas a vida, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. Primeiro de tudo, ele conseguiu encontrar umas latas de Coca-Cola para evitar a sua desidratação. E depois ele conseguiu achar um colchão que ele colocou embaixo dele, o que manteve aí parte do seu peito e toda a sua cabeça acima da água fria, evitando assim a hipotermia. E se não fosse por esse feito, a água fria provavelmente já teria matado esse cara dentro de algumas horas apenas. Então o cara foi sobrevivendo com as coisas que ele foi achando ali no caminho, né? Sendo que ele estava num barco minúsculo e sem luz, né, cara? Realmente esse cara aí, ele tava preparado pra sobreviver debaixo do mar, né? Pô, o cara tinha a manha de saber que ia morrer de hipotermia. Ele andou sem ver nada dentro do barco, só no braille. É verdade. Então, como nosso amigo Okene já tinha se livrado do problema da hipotermia e da sede, o seu maior problema ali seria o oxigênio, já que a sua bolsa de ar era muito pequena e o oxigênio ali não ia durar muito tempo. Então, a sua luta era contra o tempo ali. E o problema com a sua bolsa de ar é que, pelo fato dele estar 30 metros embaixo da superfície, a pressão era muito grande e isso fazia com que o oxigênio fosse suficiente para ele sobreviver aí por 60 horas, mais ou menos 3 dias. Ou seja, o cara ia perder 3 dias desse canal, né? É, ele ia perder 3 vídeos, né? Já é um problema. Isso aí é um problema que ele não resolveu, né? Tem que ficar claro. É. Ele não é tão bom assim.
E além disso tudo, ainda também tinha o grande perigo dele sofrer envenenamento pelo dióxido de carbono, que ele mesmo expirava. Mas nesse caso, a água estava a favor dele, que a água ela pode absorver muito o dióxido de carbono. Então, os níveis de dióxido de carbono não ficavam grandes o suficientes para ele conseguir se auto-envenenar. Então ele estava de boa até, né? Isso aí foi uma cagada. Mas enquanto isso também, ele passava pelo terror psicológico de escutar tubarões entrando ali no barco e meio que pegando os amigos dele, cara. Só que pra sorte dele, os tubarões não conseguiram encontrar ele. Só na cuequinha lá e no ar, tá ligado? Mas imagina só comigo essa situação. O Okene, nosso amigo, estava preso pela metade na água no fundo do oceano a mais de 30 metros de profundidade em um espaço minúsculo de 6 metros cúbicos, totalmente escuro, só de cuequinha, enquanto ouvia os tubarões devorarem aí os amigos dele e sem esperança nenhuma de conseguir sobreviver àquela parada. Qual será que é o barulho de um tubarão comendo debaixo d'água? Caraca, deve ser, sei lá, mano. Porque em cima da água, beleza, a gente viu nos filmes lá, né? Deve ser tipo um ASMR, né? Mas aí que vem a nosso plot twist aqui da nossa história. Quando o nosso amigo Okene estava com apenas ali mais ou menos 2 horas de oxigênio restantes, ele ouviu o som de batidas desconhecidas no casco do navio. A Chevron, que era a empresa ali do navio, tinha enviado mergulhadores para investigar os destroços e recuperar quaisquer corpos desconhecidos. E o Okene, nas suas 2 últimas horas de vida, quase sem esperança nenhuma, ao ouvir isso, ele começou a ficar malucaço e começou a bater ali no casco do navio para ver se alguém conseguia escutar ele, né? No primeiro momento não deu muito certo porque os caras não conseguiam escutar ele, só que quando ele viu a luz do mergulhador chegando ali mais ou menos perto dele, ele já sabia que aquela era a hora de agir. E os mergulhadores esperavam só encontrar cadáveres naquele barco. Só que aí o mergulhador sentiu o Okene pegando ali no braço dele, tipo agarrando o braço. Caraca, imagina o cagaço do mergulhador, tá ligado? E do nada o cara vai lá e pega o braço dele. Só que não acaba por aí. O Okene finalmente teve uma esperança de vida, já que encontrou pessoas aí pra resgatar ele. Só que tirar o Okene daquela situação não era assim tão simples, já que ele passou 60 horas no fundo aí de 30 metros de profundidade aí do oceano. Então, já que ele estava tanto tempo debaixo do oceano, levar ele pra cima poderia levar ele facilmente a uma parada cardíaca. E os mergulhadores, já sabendo disso, colocaram o Okene ali num capacete de mergulho e também em um sino de mergulho, que é como se fosse uma cabine pressurizada. E assim eles levaram ele para cima da superfície do oceano, finalmente. Mas mesmo chegando na superfície, ele teve que ficar mais 2 dias nessa cabine, se descomprimindo aí lentamente. Então mais 48 horas ali dentro de uma cabine, coitado. Então, depois dessa história toda, o nosso amigo Okene ganhou um Guinness Book com um recorde de maior quantidade de tempo que um ser humano conseguiu ficar debaixo d'água sem nenhum equipamento. E o nosso amigo Okene, obviamente, ficou com trauma e disse numa entrevista que tem pesadelos até hoje e que nunca mais quer voltar pro oceano na sua vida. Cara, realmente, né? Caraca, 60 horas. Imagina quanto esse cara pensou na vida dele lá embaixo, né? E sem esperança, né? O ar quase acabando, nas últimas 2 horas de vida, o cara conseguiu, mano. Imagina a cabeça desse cara, né? Foi muito tempo pra pensar na vida, né, cara? 60 horas pensando na vida, mano. Com os tubarão lá fora, com frio pra caramba, acabando o oxigênio. Sabe o que ele deve ter pensado? Em todos os vídeos que ele assistiu desse canal e não deu like. Com certeza ele tava pensando profundamente sobre isso. Então, pra você aí, que vai pro mar eventualmente, que mora perto da praia aí, e mesmo que não mora perto da praia, dê um like e se inscreva nesse canal pra você não pensar nisso no final da tua vida. Pra você pensar em coisas mais importantes. Então você já deu um like e se inscreva aí. Amanhã você dê um like e se inscreva também, porque eu tô amanhã contigo também. Até amanhã, até mais!